Olá pessoal, tudo bem? Então pessoal, estamos hoje fazendo aqui o vídeo da Estação Uruguai, ou como é conhecido também, né, Complexo Ferroviário aqui da Estação Uruguai. Fica localizado na Vila Uruguai, que é interior do município de Piratuba. Aqui pessoal, podemos ver aqui um pouco do início antes aqui da PN. Essa PN aqui, né, que é a passagem de nível, é a estrada que liga para o município vizinho no outro lado do Rio do Peixe, que é o município de Ipira. Lá no final dos anos 90, construíram a barragem de Itá, que dá aproximadamente 100 km daqui onde nós estamos. Por conta da barragem de Itá, né, uma hidrelétrica, né, que gera energia lá em Itá, o Rio do Peixe foi afetado. E por conta disso, os trilhos tiveram uma mudança do seu percurso, né, deslocaram. Então, onde nós estamos, na verdade, esses trilhos, a curva era um pouco mais para baixo, né? Podemos ver, né, mais, né, lá para trás, pode ver lá naqueles postes lá atrás, lá é a ponte. Então, é um pouquinho para cá ali que começava a entrar tanto a linha principal como as linhas desviadas, que era o acesso à oficina, o acesso à antiga estação, o acesso ao armazém, né? Que ia até a caixa da água, onde depois nós vamos lá mostrar onde é que é a atual caixa, né? E onde hoje tem o pátio de manobras, aqui inclusive do Trem das Termas. Então, este aqui é o ponto do início da Estação Uruguai, né? Inaugurada, então, em outubro de 1910. Oi pessoal, tudo bem? Então, eu saí dali onde nós estávamos inicialmente, andei aqui sentido sul, mais ou menos uns 100, 150 metros. Aqui pro lado de baixo, pessoal, se vocês observarem, tá? Ali pro lado de baixo, tá aquela ali, dá para ver ali um pouquinho do branco ali. Ali é ainda algumas ruínas da antiga estação, do antigo armazém, da antiga oficina. Quando foi inaugurada aqui a Estação Uruguai, o complexo ferroviário do Uruguai, que trabalhava mais ou menos 100 pessoas nesta época, na sua inauguração, até os anos 60 aproximadamente, era uma antiga oficina toda construída de madeira e a estação também era de madeira. Com o passar do tempo, naturalmente, né, foi se deteriorando tanto a estação como o próprio armazém. Nos anos 70, já era antiga da Rede Ferroviária Federal, foi construída uma nova oficina com os pilares de alvenaria, né? Semelhante à antiga, mas de alvenaria. E a estação, na época, como tinha um pequeno movimento, eles aproveitaram no espaço onde tinha antiga plataforma e construíram uma pequena estação, uma microestaçãozinha, tá? O movimento já era muito menor e era ali o local, né? Então, ali era a estação que ficou funcionando até 1983. O que aconteceu em 83? Na verdade, em 83 aconteceu a grande enchente aqui do Rio do Peixe. E com isso, toda a ferrovia foi dizimada, ela praticamente foi destruída. Recuperou-se sim a ferrovia, tanto que ela existe até hoje em dia aqui, mas quando voltou a funcionar alguns anos depois, apenas era vagões de carga praticamente, de passageiros já quase não existiam. Em 83 quase já não existia mais de passageiros. Mas depois da enchente, realmente passageiros daí realmente acabou não tendo mais. Então o que sobrou aqui da antiga estação ali para baixo é algumas pequenas ruínas. E aqui na frente a gente vai observar, tá, que a gente ainda tem que estar relativamente ainda em pé, em condições boas, ainda boas inteiras, né, nesse ponto de vista, que é o antigo pernoite ferroviário. Eu vou até o local ali e já volto. Ó pessoal, então dá para observar ali, ó, isso aí ainda é as ruínas do antigo pernoite ferroviário, né? O que era o pernoite ferroviário? Aqui pro lado de baixo, né? Tudo aqui para baixo, que tinha vários trilhos, né? Várias vias, que era a via principal, que era lá para baixo, né? E tinha as linhas, né? A linha que entrava da oficina, no depósito, no armazém. Então, era uma oficina, né? O que acontecia, inclusive, aqui na Estação Uruguai, era a estação responsável pelo transbordo de cargas. O que era isso? Naquela época essa era a última estação em Santa Catarina. Depois, a estação naquela época já era a estação de Marcelino Ramos, que é município já do Rio Grande do Sul. Então, passageiros que vinham de São Paulo, ou cargas, né, que iam para o Rio Grande do Sul, ou mesmo para depois conexão com o Uruguai e Argentina, a parte de baldeação ou transbordo, como o pessoal também chama, né, de cargas. Então, eram os trens do Rio Grande do Sul, vamos colocar assim, e os trens de Santa Catarina, Paraná. Então, onde acontecia, era outra empresa, tinha que fazer a baldeação de cargas. Toda essa baldeação de cargas acontecia aqui na Estação Uruguai, né? Era tudo aqui para baixo, né? Tudo aqui tinham as vias, né, que fazia essa baldeação, tinha um armazém, né?
E a baldeação de pessoas acontecia na estação de Marcelino Ramos, que é a primeira estação e a porta de entrada do Rio Grande do Sul. Mas esse é assunto para um outro momento, né? Num outro vídeo que a gente fala sobre a estação de Marcelino Ramos. Aqui podemos observar bem, né, pessoal? Então, o pernoite ferroviário. Devido a todo esse grande movimento que tinha aqui na estação Uruguai, afinal trabalhava aqui 100 pessoas. Aproximadamente, além de pessoas que vinham aqui com os trens e maquinistas, auxiliares, chefes de turma, chefes de trem, chefes de estação, enfim, o movimento era muito grande aqui. E as pessoas, quando tinham que parar para no dia seguinte continuar o seu trem, então parava o maquinista aqui com o seu trem e no dia seguinte ele continuava a viagem. Ele tinha um lugar para dormir, né? Ou mudava a equipe, enfim, tinha várias situações que aconteciam naquele momento. E essas pessoas ficavam aqui no pernoite ferroviário. É uma construção de mais ou menos 350 metros, né? Dentro ela tem um pouco do telhado ainda, o assoalho já tá todo deteriorado, mas tinha os quartos, tinha a recepção, né? Tinha tudo que funcionava aí dentro aí, né? Era um hotel de quem trabalhava na ferrovia, dos ferroviários, né? E os trilhos, né, pessoal, como a gente pode observar hoje, eles estão bem pertinho, né? Por causa da barragem de Itá, os trilhos mudaram por causa da área de segurança que eu coloquei antes. Mas os trilhos originalmente, na verdade, o pernoite, ele era longe da estação. A estação era ali para baixo, né? Então, da estação, do armazém, da oficina, tudo que tinha pro lado de baixo, até chegar aqui no pernoite estava 50, 100 metros, né? Então tinha um espaço aqui, né? Tinha uma várzea, né? Então tinha que vir caminhando da estação até o pernoite ferroviário, né? A gente observa ainda aqui na frente do pernoite ferroviário, pessoal, o símbolo da antiga rede de viação Paraná-Santa Catarina, né? Podemos observar ali, né, no topo dos dois, né? Ó, né, dá para ver ali, né? RVPSC e ali RVPC. A parte aqui da entrada ali, ele tinha um cobertinho, que era uma meia água. Ela acabou caindo com o tempo, né? Então, este é o pernoite ferroviário, né? Isso é muito bonito aqui, né? Aqui no Trem das Termas, né? Quando os passageiros passam aqui e tudo, né? Então, assim, é um ponto muito importante, porque é um ponto histórico muito importante, né? É uma construção de mais de 100 anos, né? E hoje ainda está aqui, né? Quem saiba aí, né? Num futuro aí, a quem se transforme em algum atrativo para o município de Piratuba, para o Trem das Termas, para a BPF, né? Para fazer outras atividades aí também. Então agora, pessoal, tá? Eu vou dar uma pequena pausa. Eu vou até o novo pátio, né? Porque hoje, devido à construção da barragem, foi feito um novo pátio da Estação Uruguai, que tem a área de manobra, né? Tem a antiga casta-água que ficava lá, né? Onde abastecia, né? Tem o triângulo ferroviário. Mas eu vou lá no novo pátio e já continuamos. Até! Olá, pessoal! Então, ó, nós estamos aqui nesse momento aqui no novo pátio, né? No novo pátio aqui da Estação Uruguai. Vamos observar aqui, né, a minha esquerda, a linha principal, né? Que se seguir sentido sul, vai para o Rio Grande do Sul, né? Lá para Marcelino Ramos. E a minha direita, né? Aqui outro lado aqui, que é a área de manobras, né? Que é a linha desviada, onde manobra aqui a composição aqui, né? O trem aqui do Trem das Termas. E logo aqui na minha frente, nós temos a antiga casta-água, que abastecia as Maria-Fumaça, né? As locomotivas a vapor. Para quem às vezes não compreende o porquê que é tão importante nas ferrovias antigas a casta-água, pessoal, é porque a locomotiva, a Maria-Fumaça, ela funciona com a queima da lenha, né? Então queima a lenha para gerar o calor, naturalmente, né? Como um fogão a lenha. E a água vai fervendo, vai esquentando. A água quente gera vapor, como qualquer chaleira, né? Qualquer panela de pressão. E aquele vapor fica acumulado, né? E quando ele está ali com toda a pressão, tu abre o regulador, né? Uma espécie de registro, vamos colocar assim, e a pressão vai para o cilindro, vai para as rodas e gera o seu movimento. Só que esse vapor, quando vai para as rodas, atualmente ele esfria também. O vapor é água, é vapor, é água, ele vai embora. E conforme vai gastando essa água, tem que repor água. Por mais que a locomotiva tenha a parte ali dela, tem toda a caldeira, tem o tender aí com bastante água, mas isso acaba gastando. E nas ferrovias, tinha várias ferrovias que tinham as casta-água. Aqui no Pátio Uruguai tinha casta-água. Ela está aqui, ó, atrás de mim, ó, antiga casta-água. Então lá onde eu estava, tá? O pátio aqui da estação, ele vinha até aqui. Os trilhos hoje, vocês podem observar, ó, então aqui do meu lado, ó.
a Castágua tá longe, né? Ela dá aqui uns 15 metros mais ou menos da linha principal até a Castágua. Mas lá naquela época, lá em 1910, o trilho, né, a via, passava ali pro lado de baixo da Castágua. Você consegue observar, pessoal, opa, ali, ó, ali na ponta ali, ó, ali é onde saía a água, né? Então ali abria ali os registros ali e a água entrava dentro da Maria Fumaça. Então parava pro lado de baixo, que era o trilho, né? Bem pro lado de baixo da Castágua. Então ali encostava, Maria Fumaça, uma espécie de posto de combustível, né? Só que vem por cima, né? Não é por baixo. Então a água vem com a gravidade, né? Então é assim que enchia. Bem no início, pessoal, desta ferrovia, tem até uma história bem interessante. Porque inauguraram a ferrovia, né? Como é que vinha a água para Castágua para poder abastecer? Então, lá no início, nós tínhamos um motor a vapor, um pequeno, imagine uma Maria Fumaça, mas estacionária. Ela está parada, né? Como se fosse um motor convencional hoje, só que hoje é elétrico, né? Então, aqui pro lado de baixo dessas árvores é o Rio do Peixe. Então, por lado de baixo, né, mais ou menos naquelas mediações ali tinha um motor estacionário, né, um motor a vapor estacionário, que então tu gerava fogo com ele, dava pressão, e ele bombeava a água para entrar na Castágua. Então, era uma espécie de Maria Fumaça, vamos colocar assim, que jogava água para Castágua para abastecer realmente as locomotivas a vapor, né, que são as Maria Fumaça. Então é assim que funcionava naquela época, né, que para abastecer. Depois, pessoal, com o passar dos anos, lá no pernoite ferroviário onde nós estávamos anteriormente, lá tinha um antigo poço. Então a água depois ela vinha por gravidade. Então ela vinha, né, dá quase 1 quilômetro, aqui mais ou menos até onde eu estava. Então o pátio era grande, pessoal. Imagina quantos vagões, quantos trens tinham naquela época. Afinal, era baldeação de cargas, né? E tinha oficina, tinha armazém, tinha estação. Então tinha que ter várias linhas para manobrar tudo isso. E a água vinha por gravidade para encher aqui a Castágua, né, que está aqui do nosso lado. Então o pátio, né, onde era a estação, era lá para trás, pessoal, mais ou menos 1 quilômetro, tá? 1 quilômetro e pouco, onde era a antiga estação. Hoje a estação é aqui onde nós estamos, né? Então tem a linha principal, né? Ali a linha desviada. Vocês conseguem observar, pessoal? Deixa eu caminhar um pouquinho aqui, ó. Aqui pro lado, ó, tem um outro trilho aqui, ó. Podem ver ali, ó. Vou mostrar aqui, ó, ali, ó. Né? Então ali, ó, ele vai lá para trás, ó. E aqui é a linha desviada. E andando aqui, ó, lá é a linha principal. Ó. Então ó, tem a linha principal, a desviada e aqui o triângulo ferroviário. O que é o triângulo ferroviário, pessoal? Tá? Então o trem ele vem numa posição, né? Ele vem de um lado. É um triângulo, literalmente é um triângulo. Então vai de um lado, que podemos observar aqui, né, pessoal? Olha aqui, ó, tá subindo, ó, né? Quando chega no final, tem uma chave lá, né, que se chama AMV, que é um aparelho de mudança de via. E o trem que está indo num lado do trilho, ele vai para o outro. Então, se ele vem de frente, quando ele vai para o outro lado, ele volta de ré, né? E automaticamente ele muda a sua posição. Então, isso é para quê? Para se um vagão às vezes tá invertido, se a Maria Fumaça, a locomotiva quer ir de frente, né? E não ela ir de recuo. Então, é para manobrar, né? Mudar a posição, né? De uma locomotiva. Dentro da engenharia ferroviária, pessoal, nós temos o triângulo ferroviário, né? Que aqui esse é um lado do triângulo, né? O outro lado tá lá pro lado de baixo. Nós temos o triângulo ferroviário, nós temos um outro equipamento chamado pera, né? Ela é semelhante, mas ela faz a volta. É a pera, chamada também de pera. E tem o que é conhecido como rotunda, né? Nós temos uma rotunda histórica no município de Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. Ela está desativada, né? Mas a rotunda é uma espécie de um girador, também chamam, né? Então vai a locomotiva em cima, tu gira ela, então, entra de frente e gira, ela sai de frente, né, pro outro lado, né? Entrou de frente, vira, sai de frente, tem que sair de ré, vamos colocar assim, né? Então, são os equipamentos. Então, hoje aqui no Pátio Uruguai, nós temos a linha principal, a linha desviada, né? Porque, claro, para de um lado, tem que fazer a manobra, né? Às vezes também o nosso pessoal de equipe de manutenção aqui da via permanente, né? Que é o pessoal de manutenção que faz a troca de dormentes, limpeza de lastro, troca de todos os equipamentos ferroviários que tem na via. Às vezes para quem em dia de passeio, horário de passeio, outros momentos aí, né? Várias situações
no dia a dia da operação ferroviária, que tem que ficar aqui no pátio. Hoje não tem ninguém aqui no pátio, né? Estão trabalhando em algum outro ponto aqui da ferrovia. Então a gente está aproveitando também para fazer esta gravação, né? E ali, novamente, o triângulo. Então, pessoal, o que eu queria comentar com vocês aqui sobre a história da Estação Uruguai, né? Seria todos esses fatores. Claro que a história ela é muito, muito maior. Apenas pontuando alguns pontos históricos, né? E a gente fica, né, tendo alguma dúvida, pessoal, alguma pergunta, alguma curiosidade mais da Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande, né, que estou conhecido também como a Ferrovia do Contestado, né? Tem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre a Estação Uruguai, né? Sobre a caixa d'água, sobre o funcionamento do trilho, como é que faz algum tipo de serviço, né? Coloquem nos comentários. Coloque nos comentários aqui também, né? O nosso Instagram também, né? instagram.com/ana.dotrem, Instagram ou YouTube. E a gente esclarece em próximos vídeos aí também, né? Porque eu vi um pouquinho mais pertinho, né? Então dá pra ver a caixa d'água, pessoal. Uma curiosidade adicional ainda. Todo esse material aqui, pessoal, na época, ele veio da Bélgica, tá? Que era aqui a companhia Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande, né? A empresa que era lá do João Teixeira Soares. Era uma empresa que o capital dela era da Europa, da Bélgica, né? Então, muito material que foi construído naquela época veio da Europa, veio da Bélgica, né? Isso a caixa, a ponte, o rodo ferroviário lá, que a gente falou no momento, né? E muito mais. Tá bom, pessoal? Obrigado aí por terem assistido até esse momento aqui, tá? Deixa seu joinha, bate o sininho, tá? E nos sigam aí nos nossos canais aí também, tá bom? Até o próximo vídeo aí. Forte abraço!